Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é André, eu sou aqui da FABC, do grupo do professor Roldão, e hoje eu vou apresentar para vocês um trabalho que explora um novo aspecto da correspondência fluido-gravidade. Tá, então para começar a gente considera aqui espaços-tempos genéricos de dimensão d mais 2, tá, com coordenadas temporal, radial e as d dimensões espaciais transversas à direção radial. E aqui, nesse espaço-tempo, a gente introduz uma hipersuperfície, σc. Como vocês podem ver aqui, é uma foliação radial simples, né? Nessa hipersuperfície nós temos uma métrica induzida, em termos da qual a gente constrói a curvatura extrínseca e o tensor de energia-momento de Brown-York, tá? Conforme a equação 4. Mas em particular, a gente está interessado em espaços-tempos que seguem as seguintes condições de contorno na expansão próxima ao horizonte, tá? Utilizando o parâmetro ρ como parâmetro de expansão. Essas condições de contorno, elas levam a excitações do tipo soft hair, tá? Esse tipo de simetrias infinitas, segundo o trabalho de Hawking. Então, tá, a gente pega esse nosso setup gravitacional genérico e ao calcular o tensor de energia-momento de Brown-York, nós percebemos que ele é completamente correspondente ao tensor de energia-momento de um fluido perfeito, tá, ali na nossa hipersuperfície, com o fluido tendo as seguintes características aqui, as seguintes propriedades, o que já é uma coisa super interessante. Mas, antes da gente continuar e generalizar um pouco esse resultado, é importante notar que, como eu disse, aquelas condições de contorno da equação 5 foram determinadas numa expansão próxima ao horizonte, só que o que a gente vai fazer daqui para frente é uma expansão hidrodinâmica. E aí, a priori, essas duas coisas não são relacionadas, mas tem esses dois trabalhos que mostram que ambas essas expansões são matematicamente equivalentes. Então, a gente pode trabalhar com as duas, tá? Então, antes da gente fazer a expansão hidrodinâmica em si, a gente vai só falar rapidamente sobre as equações de Navier-Stokes incompressíveis, tá? São essas equações aqui. E um fato super interessante que é possível a gente parametrizar os campos de velocidade e pressão, segundo aqui a equação 10, e esses novos campos de velocidade e pressão parametrizados, eles continuam sendo soluções da equação de Navier-Stokes. E assim a gente consegue construir uma família de soluções parametrizadas nesse parâmetro epsilon, que quando é bem pequenininho, a gente entra no nosso limite hidrodinâmico de pequenas amplitudes e pequenas variações. Então o que a gente faz é dar um jeito de inserir a velocidade e a pressão nas nossas coordenadas da métrica, né, nas componentes da métrica, e isso é feito, né, a priori aqui com esses dois conjuntos de diffeomorfismos, tá? um reescalamento e um boost de Lorentz normal, a velocidade constante a priori, e ao fazer isso a gente consegue introduzir velocidade e pressão nas componentes da métrica. Só que para isso ficar de fato interessante, a gente promove essas velocidade e pressão que a priori são constantes a campos, tá? Mas não campos quaisquer, mas campos que são parametrizados pelo parâmetro epsilon, e aí a gente pode ir para o limite hidrodinâmico e garantir que a nossa métrica parametrizada, essa aqui, né, da equação 15, ela é uma solução das equações de Einstein né, de forma segundo ordem a ordem em epsilon, né, de forma perturbativa. Então, né, o que fazemos é utilizar essa métrica daqui, com as condições de contorno que já impomos, e calcular qual é o tensor de energia-momento de Brown-York, que é dado aqui pela equação 18. O que é legal que ao impor a conservação desse tensor de energia-momento, nós temos aqui a equação de incompressibilidade covariante, tá, para os campos de velocidade, e também as equações de Navier-Stokes, também generalizadas aqui, né, com derivadas covariantes e um termo extra aqui proporcional ao tensor de Hitch. Tá? Então isso é muito interessante, né? Com isso eu concluo aqui o trabalho. O que a gente consegue, né, interpretar desses resultados é que nós conseguimos reduzir as equações de Einstein às equações de Navier-Stokes nessa nossa hipersuperfície, que também pode ser levada ao horizonte de evento, né? Aquela nossa foliação radial, ao raio exatamente no horizonte de eventos, e com isso a gente consegue ter a seguinte interpretação, né? Que o nosso horizonte de eventos ele tem as excitações de soft hair e também é um fluido incompressível, né? Já que as equações de Navier-Stokes estão definidas ali naquela hipersuperfície. Equações de Navier-Stokes generalizadas, como nós acabamos de ver. Legal? Então é isso. Muito obrigado. Valeu!